O suspeito de envolvimento na morte e ocultação de cadáver do bancário Jacir Potrick prestou depoimento nesta manhã de quinta-feira na delegacia de Antagorda. Por cerca de 3 horas, ele falou para o delegado Márcio Marodim. O advogado de defesa Paulo Olímpio Gomes de Souza conversou com a reportagem do Eco Regional. Desde que foi preso em Capão da Canoa, como suspeito pelo desaparecimento de Jacir, Carlos não havia tido oportunidade de falar. Nós nos colocamos à disposição da autoridade policial para que ele tivesse essa oportunidade. E foi muito bem acolhido o nosso pedido pelo delegado, pela inspetora Alessandra, e designou esse dia para a inquirição do Carlos. E durante 3 horas, o Carlos foi inquirido e explicou todos os pontos que havia uma suspeição de seu comportamento. Explicou, justificou e fez um relatório no seu depoimento do que ele fez no dia 13 de novembro do ano passado. Desde a manhã até a noite, e nesse depoimento, nos dias subsequentes, quando participou das buscas do desaparecimento do seu vizinho Jacir, Carlos foi pontualmente fazendo o contraponto daqueles fatos que a autoridade policial e a própria mídia davam como itens justificativos da sua suspeição. Pois bem, primeiro item, Carlos, no dia 13, não viu, nem conversou, nem esteve com Jacir no condomínio. Então, tudo o que se diz a respeito dele ter ido ao quiosque para conversar ou matar Jacir, isso foi negado veementemente. Nenhuma das câmeras aponta o Carlos no quiosque. Nunca foi naquele dia no quiosque, nem esteve com o Jacir, não o viu e nem esteve com ele, nem conversou com o Jacir. Segundo item, por que Carlos estaria naquele dia subindo ao telhado? Ele explicou detalhadamente que a casa estava sendo pintada e ele tinha o cuidado de acompanhar esse trabalho, porque tinha fissuras na chaminé e ele queria acompanhar para e passo o trabalho dos pintores, que tinha que fazer uma correção da estrutura para depois pintar. Ele fez como fazia habitualmente, em outras ocasiões, chegou em casa, descontraídamente, conversou com a sua esposa, que estava em casa, com a empregada, comeu uma fruta, passeou, brincou com os cães, subiu ao telhado, fez aquela sua vistoria, se retirou nos arredores da casa para visualizar o resultado da pintura visto de fora. E esta foi a circulação. Depois disso, isso das 7h30 do dia 13 de novembro, às 8h05, 8 e pouco, Sayonara, sua esposa, saiu de casa, ele fez a manobra para retirar o carro para Sayonara, como fazia habitualmente, se despediu dela normalmente e carinhosamente, beijou-a e se despediu. Depois disso, Carlos permaneceu em casa, jantou, circulou pelo jardim como fazia, brincou com os cães e foi dormir às 11h30. No dia seguinte é que Carlos, que foi trabalhar no seu consultório, em Arvorezinha,
falando com sua esposa, que já estava informada, ligou para ele dizendo que Jacir não tinha dormido no condomínio e que havia uma preocupação geral. Foi quando ele ficou sabendo que Jacir havia desaparecido. No dia seguinte, no dia 15, que era o feriado, ele acompanhou buscas junto com o pessoal do condomínio, junto com a pessoal da polícia, com bombeiros. Ele esteve acompanhando par e passo e ajudando nessas buscas. Carlos não mostrou nenhuma indiferença, como se afirma, ao contrário, ele estava, como todos os vizinhos, muito preocupado. A respeito de motivo, desavença entre Carlos e Jacir, ele admite até que o relacionamento não era mais o mesmo como foi nos primeiros tempos. Eles tiveram primeiro, foi noticiado que a razão dele ser suspeito de matar Jacir seria um desacerto financeiro pela locação do prédio do Sicredi. Isso ocorreu em 2010, há 8 anos atrás. Tão logo foi desocupado o prédio do Sicredi, foi relocado, realugado, por vantagem, até com vantagem. Não houve nenhum... Depois desse episódio, lá em 2010, eles se frequentavam socialmente. Jacir esteve na formatura e no aniversário da filha de Carlos. Carlos esteve na formatura de Vinícius, filho de Jacir. Jogavam futebol juntos. Mas 2 anos atrás, por fofocas no condomínio dos empregados, houve um pequeno arranhão no relacionamento entre eles. Por quê? Porque os cachorros, os cães da casa de Carlos, teriam sido agredidos pelo empregado de Jacir. E isso ele chegou a Carlos por notícia das mulheres. E ele, conversando com Jacir por telefone, queria saber o que tinha acontecido. E Jacir não gostou daquela cobrança. E aquilo resultou num esfriamento do relacionamento entre ambos, mas muito longe de que tivessem qualquer inimizade ou motivo de inimizade capital. Então, nós não temos corpo, não temos notícia de que haja alguém morto, temos um desaparecimento, não temos um motivo para que Carlos fosse protagonista de um crime e, mais do que isso, ele, como todos, estamos no aguardo de uma solução para esse tormentoso caso que aflige a família de Jacir e aflige a família de Carlos. Carlos, a esposa e os 2 filhos, que são universitários, primeiro lugar de ambos nos vestibulares respectivos de engenharia, os pais têm muito orgulho desses filhos, estão sofrendo muito por essa notícia permanente que o colocam como suspeito de um fato em que ele não teve nenhuma participação. Então, ele está protestando, no seu depoimento fez isso, pela sua absoluta inocência com relação ao desaparecimento de Jacir. Doutor, uma pergunta. O senhor estava falando daquele dia 13, né? Sim. E a respeito das câmaras. Sim, com relação a isso, ele também explicou. Ele esteve no dia 1º ou 2, no feriado de novembro, na praia, e sua filha, Catarina, e a sua esposa alertaram que de lá não conseguiam monitorar o pátio da sua casa, os fundos da casa onde ficava o canil e os cachorros. Pois bem, e a imagem não conseguiam com clareza verificar. Ele trouxe aquilo na cabeça, aquela preocupação, e quando passeava pelo pátio, no dia 13,
depois de conversar com a empregada, depois de olhar a pintura, subir no telhado, ele viu a câmera que fica no pátio, não na casa. Uma câmera que é direcionada para os fundos da casa, para o canil. Nunca essa câmera foi direcionada para o quiosque. Ele pegou uma escada e procurou limpar todo o setor onde estavam as câmeras. Tem um poste, e no poste, na iluminação, tinha um ninho de passarinho, que ele estava informando. Então, ele queria tirar aquele ninho de passarinho e, ao mesmo tempo, teias de aranha, folhas, para que as câmeras tivessem a visualidade refeita, pela informação que ele tinha. Ele nunca foi afeto a isso, nunca teve preocupação de limpar câmera. A única coisa que ele fez, em função da informação da filha e da esposa, era que aquela câmera especificamente teria esse problema. Acabou tirando de foco, mas isso não traz nenhuma consequência, né? Porque essa câmera foi praticamente direcionada para um campo de visão que não dizia respeito nenhum ao possível desaparecimento de Jacir. E daí, doutor, agora qual o próximo passo? Como vai ser feito agora? Nós cumprimos a nossa parte, nos colocamos à disposição do delegado, da inspetora, que está conduzindo o inquérito, para qualquer esclarecimento complementar. Vamos estar permanentemente à disposição, até para possíveis novos depoimentos que forem necessários em busca da verdade. Carlos, seus familiares, como todas as pessoas de Antagorda, estão aflitos, querendo um desvendamento desse mistério. Onde está Jacir?